Sejam bem-vindos, pessoal. Estamos começando aqui o nosso novo projeto número 2, Humanos, Cidadãos do Cosmos. E nesse primeiro vídeo nós vamos falar do humano. E qual o objetivo desse projeto? Esse projeto é uma continuação, num nível maior, do projeto Sobreviventes Quase Humanos. Projeto este que finalizou com 11 vídeos sobre a problemática da vida e os principais pontos de preocupação e constrangimento da vida neste planeta. Nesse novo projeto vamos pôr nosso ponto de vista e esclarecer em outro nível de aprendizado a evolução do ser na Terra, bem como abordar as competências, as quais devemos explorar para nos tornarmos humanos cidadãos do cosmos. Quais objetivos devemos atingir para a plenitude humana em todos nós, habitantes da Terra? Estamos entrando numa nova fase que vai exigir muito mais de nós, não só sair da ignorância, mas principalmente desenvolver capacitações que nos levem a uma nova era e termos o direito de sermos cidadãos do cosmos. Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui. Nós estamos iniciando hoje o nosso projeto número 2. Você que viu nossos vídeos, ele continha aí 11 vídeos no projeto número 1. Nosso projeto número 1 tratava de sobreviventes quase humanos. Nós falamos exatamente dessa questão da nossa falta ainda de humanidade, ou seja, não nos tornamos humanos ainda. E esse projeto agora é o projeto Humanos, Cidadãos do Cosmos. Nós queremos falar então nesse projeto de coisas importantes, de competências que nós precisamos adquirir nessa nossa nova jornada, porque não seremos mais sobreviventes quase humanos, que lutamos por interesse pessoal, com violência, não. Precisamos desenvolver outras habilidades para nos tornarmos cidadãos do cosmos, humano na sua completude. Então vamos olhar agora o índice. Quais são os vídeos que nós vamos trazer para vocês nesse novo projeto de humanos, finalmente. Então vamos lá. O primeiro vídeo que nós vamos trazer então é um pouco do projeto anterior, junto com exatamente o vídeo que vai nos falar de humanos. O que é um humano? Qual a nossa visão? O que nos faria realmente querer subir esse nível, esse degrau de sobrevivente para um ser humano? Qual é a diferença que existe entre uma coisa e outra? Não biologicamente, mas até biologicamente, até fisiologicamente nós poderemos ter algumas diferenças. Depois nós vamos falar um pouco de qualidade de vida. Afinal, qualidade de vida ou quantidade de vida? E o que é a vida? No outro vídeo nós vamos falar de saúde e doenças. Um breve histórico. Saúde e doenças no aspecto físico, psíquico e espiritual. No outro vídeo continuamos com saúde e doenças 2, mas vamos tratar de doenças contemporâneas, normoses. Depois o outro vídeo será sobre leis universal e nossa evolução. Que leis são essas? Que leis que regem o universo, que impactam a nossa evolução? Como podemos nos adequar para conseguir a nossa evolução? E o penúltimo vídeo será sobre as virtudes de humanos. E finalmente o último vídeo vamos falar de Deus. O título do vídeo é Deus, um assombro e nosso destino. Espero contar com vocês nesses vídeos que nós vamos propor aí assuntos, pontos de vista bastante interessantes. E não esquecendo uma coisa, nossos vídeos têm como premissa a mesma premissa do projeto anterior. Deus e a pluralidade das existências, a reencarnação. Então vamos começar a falar sobre o que é o ser humano. Vamos projetar na tela então a questão do que é o ser humano.
existem duas maneiras de ver a questão do ser humano. Uma no aspecto científico, né? No aspecto mais materialista, e uma outra que nós colocamos no aspecto da filosofia espiritualista. Então, no aspecto materialista, nós podemos dizer que o ser humano é o Homo sapiens, né? Nós viemos biologicamente, fisiologicamente, de quem? Do Homo sapiens. Homo sapiens significa homem sábio. E olhando por uma outra maneira, humano é uma palavra de origem latina de humanos. E o que designa humano para a ciência, para a questão materialista, para o mundo, enfim, né? Designa um ser, um animal, que tem a capacidade de adquirir conhecimento, de desenvolver a inteligência, né? E esse aspecto é o que distingue o ser humano. Mas existe um outro aspecto muito interessante, não muito comentado, que é exatamente o aspecto de trabalhar em conjunto, em grupo, criar organizações de uma certa forma fictícias, né? Organizações no sentido de que isso afeta a nossa emoção, afeta um pouco os nossos sentimentos. Isso nós vamos falar um pouco mais depois. Mas para a filosofia espiritualista, nós como humanos estamos no meio de uma jornada. A filosofia espiritualista, ela nos coloca em fases de desenvolvimento. Então nós estamos na fase de humanos, mas estamos no meio da fase. Significa o quê? Significa que a nossa mente só se desenvolveu a metade. Ainda falta mais da metade de desenvolver aí pela frente. E nós estamos falando de quê? De séculos, de milhares de anos? Não, estamos falando de coisas de milhões de anos. Então nós temos aí metade para desenvolver da nossa mente. Então nós somos, segundo a filosofia espiritualista, não humanos ainda, não é? E se você quer entender exatamente o que é um ser humano, no sentido das suas capacidades, se você quer saber sobre o ser humano no aspecto de que representa um ser humano espiritualmente, psicologicamente, fisicamente, você pode ver o vídeo 8, que eu vou deixar aí para vocês, o caminho, o link, para vocês verem o vídeo 8 do projeto anterior. Então vamos seguir com o nosso trabalho aqui do projeto Humanos, Cidadão do Cosmos. Vamos falar um pouco dos humanos. Então, pessoal, a gente está dando seguimento nesse aspecto de compreender a questão de humanos e algumas principais diferenças que nós precisamos notar, principalmente nesse início. É a diferença que existe entre sobreviventes quase humanos, ou seja, nós, nesse planeta, na atualidade, a nossa condição psíquica, espiritual, a nossa condição de vivência, né? A nossa condição de estar juntos num planeta, e o que seria a condição de estar junto de humanos. Então nós vamos dar uma olhada agora num gráfico onde a gente mostra algumas diferenças. E ele começa mostrando exatamente o que move as criaturas. Qual é o motor que movimenta, que motiva e que movimenta os sobreviventes? E qual seria o motor que movimenta os humanos? E só por essa questão nós podemos perceber a diferença de vida atual para a vida quando nós vivemos como humanos. Vamos dar uma olhada aí agora na tela e vamos comentar cada um desse item que aí está. Então nós podemos ver aí na tela, do lado esquerdo, sobreviventes quase humanos e do lado direito, humanos. Qual a primeira linha que aparece aí? O que é o motor mais forte que movimenta um sobrevivente quase humano? Desejo e prazer. Desejo e prazer. Se nós observarmos a nossa vida, nós desejamos as coisas. E desejamos normalmente aquilo que nos dá prazer. Então esse é o motor básico de um sobrevivente quase humano. E qual é o motor básico de um humano? A vontade. E aí nós vamos dizer assim, mas vontade
e desejo não é a mesma coisa? Não, completamente diferente. Inclusive, nós temos um vídeo, é o vídeo que nos fala lá no Sobrevivente Quase Humano a diferença entre vontade e desejo. Mas, resumidamente, o desejo é algo que você tem uma curva mais ou menos no sentido de altos e baixos, altos e baixos. Por quê? Porque você tem desejo, você perde o desejo. Então ele não tem constância. É a mesma coisa o prazer, né? Então o prazer e o desejo estão muito ligados pela inconstância, pela insatisfação. A vontade não, a vontade é uma curva ascendente e não cai. É aquilo que vem da alma, é aquilo que vem, como diz Platão, dos arquétipos divinos e que motivam e que trazem um motor, né, muito potente para que o humano realize o quê? Primeiramente, aquilo que lhe é devido, os seus deveres. E a gente, como sobrevivente também, tem a mania de procrastinar, de se acomodar, de deixar para lá, de empurrar o problema para o outro. Por quê? Porque nós não estamos acostumados a cumprir os nossos deveres. E não estamos falando só dos deveres, né, do mundo material, estamos falando de todos os deveres. Mas seguindo, nós vamos ver aí também que uma tônica do sobrevivente quase humano é o interesse pessoal. E é uma tônica tão forte que fica até um pouco difícil de algumas pessoas, ou muitas pessoas, aceitarem que isso é uma coisa ruim. Nós podemos falar, não, mas interesse pessoal é importante, porque através dele a gente busca, a gente conquista, né? Claro, é verdade, mas no mundo de sobreviventes, né? Ou seja, para viver no mundo de sobreviventes está perfeito. O egoísmo, o interesse pessoal, o meu primeiro, né? A lei do gesto, tudo isso funciona no mundo de sobreviventes, mas no mundo de humano não. No mundo de humano o interesse é pela coletividade. Né? Já viu aquela história, todos por um e um por todos? Ou seja, é a coletividade que conta. Isso faz uma diferença imensa, imensa. Por quê? Porque isso puxa outras coisas que nós vamos ver aqui. Vamos para a terceira linha, ego doente. Ora, essa questão do ego, e nós não vamos falar disso aqui, nós fizemos um vídeo só sobre o ego, é o vídeo número 7. Então, se você quer entender um pouco sobre essa questão do ego doente, você vai lá no YouTube, né? O site chama José Ruela, separado. Se você entrar nesse site, José Ruela, você vai encontrar uns 3 ou 4 José Ruelas diferentes, por incrível que pareça. Mas é fácil encontrar os meus vídeos lá. Meus vídeos têm pouco likes, tem pouca assistência, são poucas pessoas que vêm, mas está lá. Se você quiser, você vai encontrar lá. Então, o ego está lá explicando o que é o ego, o que não é, nós não vamos explicar novamente aqui. E no caso de humanos, o ego está saudável, ou seja, foi curado das suas armas, das suas reatividades. O próximo item é a separatividade. O sobrevivente quase humano é lógico, se ele tem só interesse pessoal, ou na maioria das vezes interesse pessoal, ele cria uma muralha, ele cria separatividade. E a separatividade não é só individual, ela é coletiva. Ela é de um povo, de uma nação, de um bairro, de um estado, de grupos, né, raciais, de grupos profissionais. E a separatividade está, né, assim, permeando o mundo todo. E no caso de humanos, não, é a fraternidade. Não há separatividade, é a fraternidade que voga. Depois nós temos a violência. A violência como algo inerente do sobrevivente, e não estamos nem falando da violência, aquela que emerge, ou aquela que aparece, mas a violência interna, que nós combatemos e que lutamos, mas que ela está lá. A gente sabe que ela está lá. E que se tiver um estopim, ela vai aparecer, se tiver oportunidade, ela vai aparecer, e também a violência conosco mesmo, né? O maltrato que nós fazemos conosco mesmo. E no humanos é a bondade, é o desenvolvimento da bondade, a bondade com todos, a bondade contigo mesmo. Então esse desenvolvimento da bondade, você vai percebendo que o mundo de humanos é muito diferente, né? E é o nosso destino. Depois nós temos no mundo de sobreviventes quase humanos a injustiça. Na verdade, nós falamos que queremos justiça para mim, para você, para ele, cada um quer justiça para si. Mas o que se acontece nesse mundo é um mundo de injustiças. Mas nós também falamos de justiça e injustiça lá
no vídeo, no projeto Sobreviventes Quase Humanos. E lá nós falamos de injustiça no vídeo número 6. Então lá nos vídeos de Sobreviventes Humanos Quase Humanos, que são 11 vídeos, nós temos medo, nós temos o mal, nós temos justiça e injustiça, nós temos vários assuntos que estão relacionados muito fortemente com os sobreviventes quase humanos. Depois nós temos o quê? Nós temos a morte. Para os sobreviventes quase humanos, a morte é algo perigoso, é algo preocupante, é algo forte, é algo que preocupa, é algo que constrange, né? Mas para humanos não. Para os humanos não existe morte. A única coisa que existe é a vida. E nesse caso também nós falamos lá num vídeo só sobre morte. Mas também vamos falar sobre a vida aqui no nosso projeto número 2. Então esses são os assuntos que podem claramente nortear e mostrar com muita clareza a diferença que existe entre o mundo de sobreviventes quase humanos e de humanos. E se nós olharmos para essa lista, sem parcialidade, né? Com imparcialidade, nós vamos ver que essa lista dos sobreviventes é bem o que é a nossa vida em geral, na maioria das vezes. Não vou dizer que a gente não tenha roubos de bondade, de fraternidade, mas isso são coisas esporádicas. No geral, se nós tirarmos uma média, quase todos os itens de sobreviventes quase humanos se encaixam na nossa vida. E o de humanos se encaixa muito, muito, muito raramente. Mas o mundo de humanos é necessário migrar de todos esses itens que estão aqui, ou mais até, para essa outra lista. Então aqui nós tivemos uma ideia bastante interessante dessa questão da diferença básica, né, ou muitas diferenças, de sobreviventes e quase humanos. Agora nós vamos voltar aqui para continuar o nosso assunto falando um pouquinho de algo muito interessante sobre essa questão de humanos. Então, pessoal, nós estamos falando de um motor, né? Motor que movimenta, motor que inicia o processo de sobrevivência e o motor que deflagra aí a nossa mudança para humanos. Eu queria contar uma historinha muito rápida aqui para a gente entender que muitas vezes as palavras não conseguem dizer aquilo que é da essência, né? E a gente precisa entender que motor nós temos movendo a nossa vida. Vou contar uma historinha rápida, um exemplo. Dois artistas, uma cantora muito reconhecida internacionalmente e um tocador de instrumento, trompete, né? Armstrong, né? E outra Piaf. Então, vamos pensar o seguinte: Piaf teve uma vida muito difícil. Resumidamente, ela perdeu a família, foi viver com uma parente, e essa parente era dona de um cabaré, de um bordel, de um prostíbulo, e lá ela vivia sendo cuidada e mendigava na rua, e tinha uma voz, cantava muito bem, mas uma vida extremamente difícil, muito difícil. E ela, por algum instante, começou a cantar em esquinas de ruas com amigos, e alguém a viu cantando, gostou muito e a convidou para cantar nesses barzinhos, nessas situações que tinham lá na época. E ela cantou ali algumas vezes e foi muito bem quista, porque a sua voz era maravilhosa, então era um dom. E assim ela foi galgando, mas com muitas dificuldades, com muito sofrimento. Mas essa cantora compôs uma letra de uma música, né? A música não, mas compôs a letra. E essa música, A Vida Rosa, né? Levi Rose, ela foi e é cantada em cinemas, como parte de filmes. Se você entrar na internet, você vai ver a quantidade, milhões de vezes que essa música foi utilizada em situações assim românticas, situações em que o ser humano precisa de motivação, né? E aí a pergunta é: e aí? O que faz uma pessoa com uma vida tão difícil se dedicar de uma forma tão apaixonada
e conseguir compor uma música com uma letra tão maravilhosa. E aí nós vamos para o trompetista, né? Um americano que era negro, tinha uma vida muito difícil, perdeu a família também, coincidência, né? Foi viver no orfanato, e imagina o que acontece um negro no orfanato naquela época. Uma vida extremamente difícil, né? de humilhação, de padecimentos. Mas ele teve no orfanato um professor muito disciplinado que o ajudou com instrumentos. E ele se tornou o quê? Se tornou, né? Um rei do trompete, vamos dizer assim. E ele gostava muito também de tocar essa música, Lady Rose. Aí a gente se pergunta, como? Como pode? Que motor é esse? Que motor é esse que faz um ser sair de uma situação tão difícil? Eu estou dando 2 exemplos, mas nós temos muito isso na vida, de pessoas que têm uma situação muito difícil, pessoas que nascem já com tudo contra. Se você pensar nos negros, né, naquelas situações de racismo, nas pessoas que nascem pobres, mendigos, favelas. Então, uma quantidade imensa de pessoas que nascem quando tudo está contra eles. Mas eles criam um motor interno. Né? Que motor é esse? Esse é o motor de Humanos. Né? E esse motor, ele foi falado por um pensador materialista chamado Nietzsche. Quem conhece um pouquinho de Nietzsche sabe que ele falava muito de vontade de potência. É claro que as interpretações têm 1000, mas no caso aqui nós estamos interpretando que a vontade é o principal motor do ser humano, não é o desejo, já falamos disso. Então a vontade é o torque, né? É aquele que dispara essa vontade, essa energia para que o ser, apesar de tudo conjecturar contra, ele cria dentro dele uma vontade, algo que nem ele mesmo consegue entender, ele vai, e ele consegue. Isso é do humano, isso não é do sobrevivente. Então você pensa, não, mas ela precisava sobreviver, precisava... Não, isso não vem do sobrevivente, isso vem do humano, vem do lado humano da criatura, algo belo, algo que vem, né, de cima. Então, essas situações são importantes para a gente entender que para que nós possamos sair dessa situação de sobreviventes para humanos, nós precisamos fazer algo. Nada virá de graça. Nós precisamos fazer algo que inicia o processo. Esse motor da vontade. Se nós não colocarmos essa vontade dentro de nós e não compreendermos que o nosso mundo pode ser um mundo de humanos, e nós vimos pela lista a diferença que é o mundo de humanos para de sobreviventes, e se nós não participarmos disso e não buscarmos isso, essa vontade não virá, porque nós não estamos disponíveis para a vontade. A vontade é uma energia divina, é um poder divino que vem de encontro a nós e nos empurra como um motor de uma locomotiva. Mas nós precisamos estar disponíveis. E como é que funciona essa disponibilidade? Né? Como é que funciona essa disponibilidade? Essa disponibilidade funciona no seguinte sentido. Na hora em que nós decidimos romper uma coisa que nós chamamos de bolha. O que são as bolhas? Né? Bolhas são coisas criadas por nós individualmente. Né? Então, a bolha individual é a bolha que eu criei em torno de mim. Que bolha é essa? É a bolha do ego, do interesse pessoal. Então, como o meu ego ele se protege, eu tenho muito interesse pessoal, muito egoísmo, tudo isso, eu crio uma bolha. E essa bolha, eu vou vivendo dentro dela. E vivendo nessa bolha, eu não consigo enxergar nada diferente daquilo que está dentro dela. Levo uma vida medíocre, levo uma vida de tristeza, uma vida de vitimização, uma vida de sobrevivente quase humano. E às vezes desencarno, e reencarno, e desencarno, e continuo vivendo assim. Assim é a nossa história, desde o Homo sapiens até agora, e ainda continua. Mas nós é que temos a ação de romper a bolha, né? Do rompimento da bolha. E a primeira bolha, são várias bolhas. Há bolhas individual, há bolhas coletivas, né? Bolha individual que eu preciso romper e que só eu posso romper. É a bolha dos sobreviventes quase humanos. Que bolha é? É a bolha da ignorância. Né? Já falamos muito disso. E eu vou falar pouco disso nesses vídeos, mas eu preciso falar porque é a primeira bolha que nós precisamos romper.
a bolha da ignorância. Como é que rompemos a bolha da ignorância? Nós já falamos. Conhecimento. Buscar o conhecimento, não é opinião. Não é opinião formatada, não é opinião dogmatizada, não é crença limitante, é conhecimento. Abrir espaço para conhecer as coisas. Aquelas coisas que nós nunca queríamos conhecer porque nós imaginávamos que não era bom, que não era... Não, vamos conhecer as coisas. Vamos abrir a mente para estudar, para entender por que esse assunto é assim, por que está dizendo isso? Ah, porque fulano falou? Não, vamos conhecer. Essa abertura para o conhecimento, para o aprendizado, vai nos fazer romper a primeira bolha. Rompendo a primeira bolha, o que chegará até nós? A vontade. Esse motor que te leva, né? Que te leva a romper outras e outras bolhas. Mas vamos falar também da bolha coletiva. O que é uma bolha coletiva? Eu vou te dar um exemplo muito simples. Por exemplo, as religiões. As religiões se fecham em bolhas. E fechando em bolha, elas se fanatizam, elas se dogmatizam, elas se consideram melhor do que as outras. E o que faz isso no mundo? Faz isso no mundo de sobrevivente quase humano, né? Não gera fraternidade, não gera conhecimento. Olha quanta coisa está envolvida nisso. Então as religiões, elas normalmente trabalham com bolhas, com a separatividade, estão fechadas, enclausuradas. A própria ciência, né? Apesar da ciência ter uma vantagem, que é a refutação dentro do método científico, mas eu já falei disso, mas a própria ciência também tem as suas bolhas, tem os seus nichos de bolhas, né? Porque se a ciência é algo que diz, olha, nós buscamos saber das coisas, nós queremos saber das coisas, mas das coisas dos 5 sentidos, das coisas só material, físicas, e as outras coisas que existem? Ah, não existem. Então vamos buscar. Por que não existem? Realmente existe ou não existe? Vamos buscar. Aí não tem como provar? Não importa, não é questão de provar fisicamente, materialmente. Porque se existe a vida espiritual, se existe a espiritualidade, se existe todo esse mundo, por que não buscar entender? Não é? Então essa é uma bolha. A bolha do racismo, a bolha dos negros, a bolha dos LGBT, a bolha dos ricos, a bolha dos pobres, a bolha dos miseráveis. Então vivemos em bolhas, em bolhas. E se nós não rompermos essas bolhas, ficaremos fechados em ideias e opiniões que não nos levará ao mundo de humanos. Bom, e aí rompemos a primeira bolha da ignorância. Estamos num trabalho de crescimento e de conhecimento, aprendendo. Mas o homem, ele só vai realmente se transformar em humano, né? Está num processo realmente perceptível de mudança geral da humanidade, quando o homem aprender a romper a maior bolha que existe, né? A maior bolha que existe. E essa bolha que existe depende para romper de uma coisa que nós não aprendemos ainda, que é voar. Nós precisamos aprender a voar. Não é literalmente, claro, mas o que significa aprender a voar? Para voar, nós precisamos de asas, não é assim? 2, uma só não é suficiente. Precisamos desenvolver 2 asas que vão nos fazer voar e romper todas as bolhas que virão pela frente. Mesmo no mundo de humanos, vamos ter que romper bolhas. Não tanto quanto aqui, mas vamos romper as bolhas. E que asas são essas? Que 2 asas são importantes para isso. A primeira se chama humildade. E a segunda se chama inteligência. Olha que interessante. Somente com a humildade e a inteligência poderemos romper as bolhas que virão para o mundo de humanos. Mas o que tem a ver humildade e inteligência para nós irmos para o mundo de humanos? Né? Tudo a ver humildade com inteligência. Mas humildade e inteligência nós precisamos entender do que nós estamos falando. Porque a palavra humildade é muito confundida. Né? É muito confundida no mundo atual. A gente fala, aquela pessoa é humilde, porque às vezes a pessoa é pobre, se veste de uma forma simples, necessariamente a pessoa não é humilde por isso. Não é o exterior que faz uma pessoa humilde.
olha, o Einstein é inteligente, aquele professor é muito inteligente. Isso também não faz uma pessoa inteligente. Então vamos entender do que nós estamos falando. Humildade. Vamos ver que tem tudo a ver com inteligência. Humildade é o quê? É a capacidade que o ser tem de saber o que sabe e o que não sabe. Quando você tem plena consciência da sua competência, de que sabe e não sabe, você é totalmente humilde. É assim. Sócrates. Eu só sei que nada sei. Linka uma coisa com a outra para entender o que é humildade. E inteligência? Inteligência também é extremamente confundida. A gente fala, nossa, aquele menino lá tirou 10 na prova, que inteligente. Ok, a gente usa a palavra... A gente usa as palavras de forma totalmente vazias, amor, inteligência, né, humildade. Ok, a gente usa, mas a gente acaba confundindo a nossa vida por isso. Então, inteligência não é cognição. Cognição é usada pela inteligência. Mas inteligência é exatamente o que a palavra indica, né? E nós já falamos disso lá no vídeo número 2, que é o processo do aprender. Mas inteligência é simples, né? O que é inteligência? Vem de intelligere, escolher dentre. Inteligência é desenvolver o discernimento. Você desenvolve o discernimento, escolhe o que é certo e faz o que é certo. Pronto. Isso é inteligência. Então, se você sabe da sua competência, sabe o que você sabe e sabe o que não sabe, e você desenvolve a inteligência, desenvolve duas asas. Na medida que essas asas crescem, você vai poder voar. E voando, você rompe todas as bolhas que virão ao teu encontro. Então, esse é um aspecto que nós precisamos nos preocupar com a nossa individualidade no processo de rompimento de bolhas. Mas também a gente pode falar que existem muitas bolhas coletivas que não é responsabilidade única e exclusivamente de uma pessoa, mas da coletividade. Por exemplo, preconceitos, racismo. Todo esse processo que nós estamos vivendo atualmente no Brasil, no mundo, né? E que já vivemos no passado com relação a judeus, com relação a outros povos, e hoje no mundo inteiro e no Brasil muito fortemente, esse é um processo de bolha. Você cria bolha, você cria fanatismo, as pessoas se tornam violentas, e o que faz isso? Faz que nós não vamos para o mundo de humanos dessa forma, simples assim, continuamos no mundo de sobreviventes. Ou seja, vamos continuar nesse sofrimento que estamos e nesse mundo que estamos aqui, não é? Mas vamos seguir em frente, que a gente ainda tem umas coisas interessantes para falar aqui. Então vamos lá. Então, pessoal, a questão aí que nós não precisamos deixar, não podemos deixar de falar, estamos finalizando o vídeo, é que todo o processo de transformação, de mudança, exige esforço, sacrifício e renúncia. Porque quando você escolhe o caminho A ao invés do B, você pode estar ganhando muito, ou você está perdendo alguma coisa. O que é que nós perdemos quando nos transformamos ou nos modificamos para um menos? Nós temos um mundo de sobreviventes quase humanos, que é esse mundo que nós estamos aí. Se você é pobre, você tem uma vida difícil. Se você é mendigo, tem uma vida miserável. Se você é da classe média, você tem uma vida difícil. Se você é muito rico, você tem uma vida difícil também por outros aspectos. É um mundo onde as pessoas não se amam, as pessoas não amam a si própria. É um mundo de egoísmo, de violência, e você fica sempre pensando o que vai dar esse mundo. Será que vai ter uma terceira guerra? Será que vai explodir tudo? Você está numa incógnita. Por quê? Porque é um mundo de violência, é um mundo onde poucos querem tudo e que os outros, de preferência, que tem o mínimo. Nesse aspecto, isso você vai perder e vai ganhar um mundo de fraternidade, né? Um mundo onde vai haver justiça, vai haver bondade. Então você olha e fala, nossa, não dá para comparar. Claro que eu quero ir para lá. Qualquer um vai dizer, eu quero ir para lá. Pode ter alguma exceção, algum maluco. Mas se colocarmos claramente, escolhe qual mundo você quer. Claro que você quer ir para um mundo de humanos. Mas o processo de transformação gera dor e perda. Que dor e perda que ele gera? Você tem seus prazeres, seus desejos, seu egoísmo, né? Todo esse aspecto que você criou em sua vida vai perder. Você vai ter que deixar. E nesse processo de mudança, muitas das vezes é como se você estivesse tirando um pedaço de você.
Não é fácil deixar de ser violento, não é fácil deixar de ser egoísta, não é fácil deixar de ser mau, não é fácil deixar de ser medíocre, não é fácil deixar de ser ignorante, não é. Porque as pessoas estão ali, ó, presas àquilo. Mas as pessoas precisam entender isso. Que mundo nós queremos? Que mundo nós queremos construir? Então é uma perda, sim. É uma perda, mas um ganho muito grande. E esse ganho, infelizmente, a gente não conhece. A gente só conhece pelas palavras, pela teoria. Porque nós nunca vivemos num mundo de fraternidade, de bondade, de justiça, né? Sem tudo isso que a gente conhece de mazelas do nosso mundo. Então a gente fica, e aí? Mas é aí que entra o motor da vontade, é aí que entra a sua fé, na crença de que quem faz o melhor acontece, a vida responde, não é? Nós vamos ver muito isso nos próximos vídeos. Uma historinha bem curta sobre Krishna e Arjuna. Essa é uma história da Índia, né? Mas Krishna representa então a divindade, o Deus, a divindade. Arjuna representa o guerreiro, o homem. Que guerreiro? O homem que está em luta, o bom combate, está em processo de transformação, né? Está tentando ser ajudado e o Krishna está ajudando. Tem um momento da história que eles têm que cruzar um rio. O rio é muito largo, levarão dias para cruzar esse rio de barco. E está Krishna e Arjuna dentro do barco. E no que eles vão seguindo viagem, o Arjuna aproveita para polir o barco, para limpar o barco. Deu um trato no barco daqueles assim de tirar o chapéu. E finalmente chegam na outra margem, que era o destino deles. E Arjuna olha para Krishna, Krishna, agora vamos descer e vamos seguir a nossa viagem a pé, o rio terminou. E Arjuna olha e fala, não, vamos guardar o barco, vamos levar o barco conosco. E Krishna vira para Arjuna e fala, para que serve o barco? Para cruzar o rio, acabou. Vamos seguir a viagem. Assim é a nossa vida. Nós ficamos agarrados a coisas que não têm valor, a coisas que nos fazem mal, que nos fazem ficar doentes, presos. Quando o outro lado da margem está sorrindo, está nos chamando, não é? A vida está nos chamando para a vida, mas nós às vezes escolhemos o quê? A morte. Vamos falar um pouco disso na frente também. Então, nós precisamos entender que o processo de transformação vai exigir sacrifício, sim, né? E isso é importante para o nosso crescimento. Existe um autor de livro, ele é israelense. Eu li um livro dele há uns 2 anos atrás, chama Homo Sapiens, um livro maravilhoso de ler. Ele é materialista, é ateu, mas é um livro maravilhoso de ler, eu recomendo. E logo em seguida saiu o segundo, eu fui correndo, comprei Homo Deus. Falei, nossa, vamos ver o que tem aí. Eu fiquei decepcionado, né? Mas claro que eu ficaria, né? Não estou dizendo que ele é um mau escritor, não é nada disso, é best-seller, o cara faz palestra no mundo inteiro. Mas é mais ou menos a história que eu digo assim, olha, vamos imaginar que você conheceu um ET, viajou de disco voador e não foi sonho, não foi nada, você realmente viveu aquilo, e um dia você está num monte, com um grupo de pessoas falando de ET, e todo mundo rindo, gozando, e você fala o quê? Então eu digo assim, na minha experiência, e não é conhecimento, não é opinião, na minha vivência espiritual, eu tenho plena consciência de algumas coisas que são fatais para mim, é saber, não é conhecimento. Eu sei sobre o mundo espiritual, eu sei sobre o espírito, eu sei sobre a reencarnação, isso eu sei, e ponto. Né? Então algumas coisas que eu leio, fica de lado, eu continuo lendo, porque eu gosto de ler os materialistas, porque tem muita coisa interessante que eu aprendo com eles. Mas ele fala, nesse livro do Homo Deus, que no futuro o homem vai ter uma pílula. É como se fosse uma pílula da felicidade. Você não precisa procurar felicidade em lugar nenhum. Você toma a pílula e a felicidade se instala. Bom, é uma teoria, né, de um materialista que para o espiritualista é diferente. Para o espiritualista você será feliz sim quando você se transformar em humano e o mundo se transformar no mundo de humanos. Será a felicidade e depois de humanos vem outras coisas que nós vamos falar lá para o final. Mas também é interessante pensar que a nossa fisiologia ela vai se transformar também. Porque o aparelho, ou a canoa que atravessa o rio, não é? Ela precisa ser moldada ao rio, ela precisa ser moldada à nova vida de humanos. Então, numa vida de humanos, a nossa fisiologia será alterada aos poucos. É uma nova raça.
humanos, mas uma nova raça no sentido de uma fisiologia diferente. Então a serotonina, a dopamina, todos esses químicos cerebrais que movimentam, né, nossas emoções, que modificam nossas emoções, tudo isso será muito grosseiro para um humano, né? Terá que ser coisa mais sutil. Então o próprio movimento de química cerebral, todo esse processo também será alterado. Isso é muito interessante a gente pensar lá para frente, né? Mas espero que esse vídeo tenha ajudado a entender um pouco mais. Conto com vocês nos próximos vídeos, porque eles terão muitas coisas interessantes. Fica na paz. Bom, pessoal, foi um prazer enorme estar aqui com vocês nesse novo projeto. Então aqui iniciamos o projeto com o primeiro capítulo. Espero que tenham gostado. Não percam o segundo vídeo, que nós já estamos com ele praticamente pronto, né? Nós vamos falar um pouco aí de toda a questão de humanos, vamos falar de doença, vamos falar de qualidade de vida. E os vídeos do primeiro projeto, assim como do segundo projeto, vocês vão encontrar no YouTube. Vocês procuram o site José Ruela, José Ruela. E lá vocês vão encontrar uns 4 ou 5 José Ruela, mas é fácil verificar os meus vídeos lá, né? Que aparece normalmente a minha foto, ok? Agradeço muito, um abraço para todos e continuamos.